Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Esse final de semana aí, confira os destaques do programa de hoje. Grêmio apresenta o goleiro Júlio César. Grêmio muito próximo de contratar meio-campista Walter Montoya. Inter apresenta um dos seus reforços oficialmente hoje, né? Neilton Sobs rescinde com o Cruzeiro e vira uma opção para o Inter. Provavelmente, certamente, ele será um dos reforços do Inter para essa temporada. Renato Portaluppi será submetido a uma cirurgia, ou seja, uma cirurgia cardíaca pela arritmia. Será que são muitas emoções aí do Renato? Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Darcy, animadíssimo. Animadíssimo. E hoje nós estamos aqui com a sala jovem. Essa ala jovem é ótimo. Hein? Só a juventude aqui. Só essa meninada. Eu não sou tão jovem assim, né? Ali pra lá é bem mais jovem. perdeu os cabelos. Estamos na faixa etária. Rodrigo do Aragatti, presidente do Na Pelada. Presidente, o vice eu não encontrei ainda. Presidente e apresentador do Q-Sport, um dos nossos repórteres, Guilherme Paz. Obrigado, Cadu. E Pedro Oliveira, o nosso outro repórter aqui da nossa RDC TV. Bom, você nos acompanha aí nos canais 24, 524 da NET, vamos para as principais cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, levando, né, através das nossas plataformas digitais, o nosso Rio Grande, ao vivo em todas elas, para o mundo, né? No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, faz o programa conosco, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica. E também você tem o WhatsApp aí que você manda através do número 99815-9990. Repetindo, 99815-9990. No Facebook é importante que você também compartilhe, né? E peço para que os amigos compartilhem, porque, afinal de contas, completamos agora no último dia 2, apenas 6 meses no ar, com a nossa RDC TV, como eu tenho dito, né? Ainda estamos embalando aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada no nosso Rio Grande, então é importante que você compartilhe, seus amigos também, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Mais de 24 mil curtidas, né, no Facebook, né, Cadu? Exatamente. Orgânico. Estamos bombando aí, em 6 meses. É o que eu tenho dito, estamos aí já com esses números extraordinários aí, embalando, né, a nossa RDC TV. Bom, mas foi semana de reapresentação, de volta às atividades, a dupla Granal ontem com o seu grupo, e hoje também a apresentação do novo goleiro, Júlio César, que foi contratado pelo Grêmio, nessa reportagem aí do Pedro Oliveira. Já no segundo dia de treinamentos, o Grêmio anunciou o Júlio César, goleiro, que jogou nos últimos 4 anos pelo Fluminense. Eu me sinto honrado em estar vestindo a camisa do Grêmio, por isso também, porque o Grêmio é uma escola de grandes goleiros, né? Grandes goleiros passaram por aqui, chegaram à seleção brasileira, inclusive o Marcelo, então é muito honroso para mim estar aqui. Júlio César tem 32 anos e foi contratado depois da venda de Marcelo Groi para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Agora, ele disputa a posição com Paulo Vitor, goleiro que era reserva justamente de Marcelo Groi. Dessa forma, quem será o titular, Paulo Vitor ou Júlio César? Quando nós acertamos com os clubes, não vem escrito nenhuma cláusula que você vai ser titular, que você vai ser reserva, né? Como eu falei, a gente vem com uma ambição, óbvio, e se o jogador não tiver a ambição de ser titular, então eu acho que ele não tem que nem sair de casa, na minha concepção. Então, a ambição é óbvia. Assim, se você perguntar para os 29, 30 jogadores do plantel, todos querem ser titulares. E isso é bom, isso traz concorrência, e a concorrência eleva os níveis. Júlio César chega com a missão de continuar o legado de Marcelo Groi, que defendeu a camisa do Grêmio por mais de 10 anos. Mas experiência é algo que o goleiro tem de sobra, afinal, já passou por clubes como Benfica de Portugal, Getafe e Granada da Espanha. Parabenizar ele primeiro, né, pela linda passagem que ele teve pelo Grêmio. Como você citou, foram vários longos anos, anos com títulos, anos com uma história que ele conquistou, que ele construiu, e não vejo peso, né? Porque ele teve uma história muito linda. Vejo a questão de eu chegar para construir a minha história, né?
E, óbvio, se tornou um espelho por tudo que ele fez, né? Uma curiosidade sobre o arqueiro é que ele é natural de Guaramirim, cidade de Santa Catarina. Lá existem muitos gremistas, inclusive o pai de Júlio César. E a gente sabe, Santa Catarina também tem um grande número de gremistas, tanto que alguns familiares são gremistas, né? Meu pai gosta muito do Grêmio, tanto que o Deco presenteou, que ele pediu ao Deco uma camisa e saiu extremamente feliz com isso. Então, assim, temos uma parentela que gosta, que torce pelo Grêmio. Isso é bom e isso acarreta uma pressão, mas uma pressão positiva também. Mesmo sem saber se será titular de fato ou não, Júlio César terá Kahneman e Jeromel na sua frente, 2 dos melhores jogadores no Brasil. Então, será ainda mais fácil ter sucesso com a camisa do tricolor. São 2 grandes jogadores, né? Não é por acaso que já foram até convocados para as seleções, né? Brasileira e argentina. E os outros zagueiros também que temos no plantel, acho que é um plantel muito equilibrado, um plantel de muita qualidade. E acredito que temos tudo, né? Com muito trabalho, muita dedicação e em busca aí desses torneios, desses campeonatos que nós temos pela frente esse ano. Tá aí, então esse é o goleiro que vai preencher a vaga, né, deixada por o Marcelo Groy, que se apresentou, né, ontem, foi recepcionado lá, né, pelo seu novo clube, com um torcedor com a camisa do Grêmio, inclusive, né, para esperar aí o Marcelo Groy, que teve a sua apresentação hoje jogando no futebol árabe. Mas dá para dizer o que em relação a essa contratação desse ano? Foi um preenchimento de vaga, foste muito feliz. Eu hoje digo o seguinte, Grêmio e Internacional estão na mesma altura de goleiros. Antes havia uma diferença, o Grêmio tinha um goleiro, um ótimo goleiro, que era o Marcelo, e depois vinham os outros. Aí vem o Lomba, vem o Danilo, vem o Vitor, o Paulo Vitor. Então, agora o Grêmio tem 2 goleiros iguais aos do Internacional, 2 goleiros iguais ao Grêmio. 2 goleiros, cada um tem 2 goleiros comuns. Mas sabe, Darcy, que o Grêmio tem um goleiro que é muito melhor, que é o Felipe Mediolar, que está na base. E eu até achei estranho eles irem buscar um goleiro de 32 anos, que é a idade do Júlio César, para contratar, tendo um garoto na base que é possivelmente até melhor. E o Felipe, que é uma das grandes promessas, já foi até convocado por Tite, né, para integrar naquela lista que o Tite está fazendo para a próxima Copa do Mundo. O Felipe hoje, ele está com a seleção sub-20 se preparando para alguns torneios. Então o jovem Breno, que é o reserva do Felipe, subiu para o profissional. E o Júlio César é uma boa contratação porque veio de graça. E um salário não tão alto assim. Pois é, mas aí se tivesse que desembolsar dinheiro, já não valeria a pena. E sim, o Renato utilizaria Mas o Felipe. nessa linha de vocês, aí, ou seja, o Paulo Vitor e o Júlio César são jogadores do mesmo nível, né? São jogadores do mesmo nível. Eu, Guilherme, não sei ver quem é titular Esse ainda. menino que veio, ele vai ser reserva. Será reserva. Esta tradição de formar goleiros, o Grêmio tem há muitos anos. Exatamente. Eu não entendo por que não há essa promoção. Eu não entendo por quê. E são bons goleiros que estão formados. São bons goleiros que estão formados. Não está se formando. Porque o Felipe já está formado. O Felipe já daria conta de ser reserva do Paulo Vitor. Não, e aí... Eu entendo assim, o goleiro, ele precisa, para dizer se está formado ou não, precisa jogar. Então, se ele tem condições de ser titular. Então, aí ele assume esta possibilidade. Aí ele vai dizer se ele pode ou não. Então, porque ele passa por um teste. O Gauchão, o Grêmio vai começar com grupos de transição. Então, por que ele poderia começar Essa é a aí? questão, ou seja, tu segura, né, um desses meninos que tem todo o potencial. Como você disse, e o Grêmio é estratégico em formação de goleiro. E essa questão também, se a gente buscar um pouquinho lá atrás, o Marcelo Gross foi um goleiro criticado, né? Era bracinho de jacaré, enfim. Não, foi corrido do Grêmio, Foi corrido, o Renato que segurou ele aí. E o Fábio Koff atrasou a vida dele em um ano quando contratou o Dida. Senão ele estava verdade, consagrado é verdade. desde antes. E ele teve o crescimento exatamente, e ele até fez essa referência que o Dida foi importante para ele, foi fundamental, que ele se espelhou muito no Dida, que aprendeu muito com o Dida, mas segurou lá. Mas é o argumento, esse é o argumento de defesa dele. Que o goleiro, a primeira condição do goleiro, o goleiro tem que ter personalidade fortíssima. Cássio tem personalidade fortíssima. Tafarel, personalidade. São goleiros que não aceitaram essa condição. Não, o Tafarel é bom de seleção, não é bom, então vamos embora, acabou. Cássio chegou, olha, eu vou ser reserva? Não, vamos embora. Galato, vai embora. O Fernando Praz, vai embora. O goleiro tem que ter essa personalidade, porque esta personalidade que ele demonstra, que não é um conformismo, ele
ele demonstra isso numa bola que ele vai dividir quando é levantada contra o seu gol. Ele sai e dá no atacante, dá no companheiro, dá em todo mundo. Para complementar, o Pedro, eu fiz uma entrevista com o Chico, que é o preparador de goleiros, que formou o Felipe. Né? E ele falou, eu perguntei, tá, mas e um defeito, né, do Felipe? Falei, qualidades e defeitos. Ele, às vezes ele se acha demais, ou seja, ele tem essa personalidade, né? Ele já, com 19 anos, já tem essa personalidade. E não é à toa que já foi convocado pelo Tite. Então, venha a falar, venha a concretizar isso que a gente está falando, né? Que o Felipe poderia receber oportunidades agora. Não, acho que a idade, né, Darcy? 19, 20 anos, se o goleiro é bom, né? É só aqui no Rio Grande do Sul que tem essa frescura de botar o cara que tem 19. Bota o cara logo para jogar e ele vai dizer se é ou não o artigo. O Alisson, é goleiro ou zagueiro, seja Um dos maiores goleiros da história do Milan, lá da Itália, tinha 16 anos. Hoje, que deve estar com 18, 19 anos, surgiu no profissional com 16. É o risco que corre. Mas o Felipe, para começar com um grupo de transição, o Campeonato Gaúcho, está totalmente preparado. Ano passado, se eu não me engano, foi o Bruno Graz, que era o terceiro goleiro, que começou, e depois que Paulo Vitor e Marcelo foram entrando ao longo dos campeonatos, acredito que agora vai ser da escolha de Renato. Será que tu coloca o Júlio César, que chegou agora, para começar com a transição e queimá-lo? Eu entendo o Renato não usar o Felipe assim tão cedo, até porque não é a característica do Renato usar jogadores que estão começando no grupo principal, que nem foi com o Arthur, que nem está sendo com o Matheus Henrique, não é a característica do Renato, mas a minha posição, o que eu não entendo, é o Grêmio ir lá e contratar o Júlio César, daí o Grêmio vai ter Júlio César e Paulo Vitor, sendo que tu podia estar preparando o Felipe para ser reserva do Paulo Vitor. E essa opinião de vocês, ela é interessante, ela é importante, porque vocês como setoristas, né, e a gente tinha essa análise, né, quando a gente fazia setores, exatamente de tu ver e analisar e poder ver exatamente esses jogadores que são da base, a capacidade deles aonde eles podem chegar. Claro que foi aí a oportunidade, quando ela surge, tu vai ter que corresponder. O empresário desse goleiro que veio do Fluminense deve ser bom. Ele percebeu o flanco e ofereceu o jogador. A negociação aconteceu, o próprio Júlio César falou que a negociação aconteceu em cerca de 12 horas, uma tarde. Claro, e o Grêmio precisava dar uma explicação, precisava alguém ocupar... Porque as contratações do Grêmio e do Internacional até agora são contratações para gauchão. Ou vocês acham que não é? São contratações para gauchão. Pois é, Mas o peso para Libertadores vem daqui a pouco. Mas o Grêmio... Eu quero ver. Tem que vir. O presidente Romildo foi bem claro no depoimento que ele deu, um pronunciamento que ele fez, olha... As contratações virão, os reforços virão. Ou seja, quer dizer, a nível de titularidade. Mas ele tinha só para não deixar perder. A nível de titularidade ou para disputar a posição. Só para o pessoal de casa, né? A gente não perdeu o raciocínio também. A gente falou do Felipe, mas só para deixar claro que daqui uns 2 anos vai surgir também o Gabriel Chapecó. Ele é um goleiro que disputou a Copa Ipiranga no ano passado pela equipe Sub-17, Sub-18 do Grêmio. E ele está integrando agora o elenco da Copa São Paulo. É um outro muito bom goleiro que vai surgir e vai ser formado pelo Grêmio. Mas aconteceu um fenômeno com esse goleiro ontem. Numa vitória de 7-0 do Grêmio, a bola foi 2 vezes no gol dele, ele saiu com câimbras de campo. Não entendi. Não está acostumado, não está acostumado a jogar. Não. Porque o time ali está tão fechado que a bola não chega. Não tem, isso aí tu tem, não, por favor. E um outro jogador com menos de 90 minutos, o cara teve distensão, saiu do jogo. Lesão muscular. Mas agora... Não adianta dizer, olha, vai levar 2 meses, 3 meses. Não, tem que saber Darcy, mas uma coisa que a gente trabalha também... por que isso acontece. Uma coisa que trabalha também, que eu faço uma análise do jovem TT, que eu já estou fazendo acompanhamento dele para chegar lá em dezembro e fazer uma matéria especial. O TT jogou a Copa Ipiranga, novembro. Treinou com a transição, dezembro. Está integrando o grupo que vai começar o gauchão. Ele tem muitas chances de ficar com o elenco profissional se atuar nos conformes dele. Ele vai chegar lá em dezembro, já vai ter passado 1 ano sem férias. Então ele pode ter um risco de lesão. E acontece isso com esses jovens. Esses meninos estão há 2 anos sem férias. Não, quem tem, por exemplo, essa explicação de que jogou os jogos, não sei quantos jogos por ano, isso aí o Grêmio é professor. O jogador que mais jogou na última temporada no Grêmio jogou 50 e poucas partidas. Então, eu vou te dar um detalhe sobre o TT, para te colocar nessa tua matéria de fim de ano. Ele tem, inclusive, um outro preparador trabalhando com ele, colocando ele em... Não é só lá no Grêmio que ele trabalha.
ele também tem um trabalho especial por trás. Também tem um trabalho especial por trás. Então, os meninos hoje, eles têm essa preocupação, eles precisam de orientação. Este é um exemplo, TT, de quem tem um bom empresário. Um bom empresário. Ele sabe que o jogador tem uma dificuldade, o cara vai lá para tentar resolver. O que o empresário do Luan deveria fazer com o Luan? O Luan tem problemas, mas o empresário do Luan não ajuda. E, coincidentemente, é o mesmo do Valdívia, que tem problemas e o empresário não ajuda a solucionar. E o TT não tem só um empresário, né? O TT tem um gerenciador da carreira dele. Então, que ele está pensando lá na frente. Os então, garotos, eles estão vendo alguém como o Zé Roberto, por exemplo, que se cuidou a carreira inteira, chegou lá na frente e conseguiu jogar. Eles estão olhando isso e estão pensando, eu posso chegar com 40, eu posso chegar com 38 e render bem. Então eu vou me cuidar agora para lá na frente eu conseguir render. Essa é a cabeça um pouquinho dos jovens. sem dúvida. O William Machado dizendo, ó, o Felipe é o futuro do Grêmio. O Miro, faz referência àquilo que nós falamos, foi o que aconteceu, o Miro Veiga, né? Sempre lá em Laguna nos assistindo. Foi o que aconteceu com o Marcelo Groi quando o Dida veio e depois acabou estourando. Foi essa referência que a gente fez. Bom, vocês estão falando que até agora as contratações foram a nível de Campeonato Gaúcho, né? Mas o Montoya não é dessa turma, né? Acho que o Montoya dá para dizer que é de outra turma. É um Ele vem pouco para melhor. substituir o Ramiro. Tem A mais posição experiência. dele, Mas será que ele é melhor que o Ramiro? Ele está vindo para substituir. O Grêmio está desembolsando cerca de $300 mil pelo empréstimo dele por um ano. E quem está até trazendo ele é o Baidek, ex-jogador do Grêmio, foi campeão mundial em 83. É $300 mil, cerca de um pouquinho mais de 10 milhões de reais, por um ano de empréstimo. Então, ele teve essa última temporada Mas ele fez parte daquele time do São Lourenço que eliminou o Grêmio. Mas Aquele os time últimos que eliminou reforços o que o Grêmio na Baidec Libertadores trouxe para B. cá foi o Forlan e foi o Beto da Silva. Os últimos reforços que o Baidec trouxe. Né? Agora, é preciso saber, no caso desse rapaz com o Ramiro, esse aí me parece que é reposição, não é ocupação de lugar. Ele tem condições de e a função do suprir Ramiro, a deficiência. Já no caso do goleiro, ele está ocupando o lugar que era do Marcelo Groi. Mas tem 3 times interessados da Argentina dele também, Rosário Central 1, mas eu acho que aí é uma questão financeira, né? Que não vão ter condições de competir com o Grêmio. Mas ele não teve uma boa participação. Exatamente, por isso que eu estou dizendo. O Inter tentou ele em 2017, mas acabou não conseguindo contratar, tinha até um acordo com o próprio jogador, mas não conseguiu a liberação lá da Espanha, que era um time que ele estava na Espanha. Ele acabou indo para o Cruz Azul do México, passou essa temporada agora de 2018, teve uma temporada muito abaixo, pouco jogou, não rendeu. Ele joga desde outubro. Desde outubro que ele não participa do futebol. E mais uma tendência dele ser um reserva, né? Porque o Grêmio acertou a formatação tática com o Jael de centroavante, pode entrar o André, o presidente quer muito que o André retome seu bom futebol esse ano, com o Everton na esquerda e com o Alisson na direita. O Alisson já é o ocupante da vaga de Ramiro. O Ramiro é uma perda muito grande, a gente já comentou isso, por conta que ele era polivalente. Ele fazia a lateral direita, fazia a volante, fazia a ponta direita. O Montoya é ali. É a função que o Alisson pode exercer, a permanência do Marinho, o Marinho pode efetuar. E a gente tem jovens na base. Até o próprio TT é uma substituição lá para agosto, outubro, do lado direito. Eu vou ter que discordar de ti, porque o Montoya está vindo justamente para ser o Ramiro, uma espécie do Ramiro, porque ele pode fazer ele pode fazer uma espécie do terceiro volante, que até que nem existe tanto no futebol, mas é o cara que é polivalente, é que nem o Ramiro, ele pode jogar na ponta, ele pode jogar como segundo volante. O Montoya, ele é sim esse jogador, então por isso que ele está vindo, para poder exercer mais funções dentro do Grêmio. E outra coisa, né, Cudu, só a gente vê, as contratações do Grêmio são empréstimos. É a facilidade que o Grêmio está encontrando. Não, mas essa não é o que eu tenho dito. Da facilidade. A escassez do mercado, questão financeira, a questão também... Qual é o grande jogador que hoje tem disponível? A não ser que tu banque, a não ser que tu tenha, não tem. As negociações são feitas nessa linha. Ou seja, torcida, jogador que está disponível, jogador que está terminando o contrato. Ou seja, aí tu tem essa possibilidade. É raro a gente chegar e falar, o cara que veio de empréstimo que vai resolver a situação da casa. Não, tu tem que bancar para o cara resolver. Tem que ser um Thiago Neves da vida. Mas às vezes o contrato também não dá certo, então é questão...
às vezes tu gasta uma banana no jogador e daqui a pouco ele não encaixa no time. Não, então... o cara pode vir por empréstimo e resolver. Exato. Aí ele vai se tornar caro lá no final. Agora, o que tu não pode é tu vender a ideia do Thiago Neves. Olha, o Thiago Neves, como está tudo acertado com o Thiago, tudo, só o Cruzeiro que é o problema, só o Cruzeiro. Depois, com o Viseu, está tudo acertado, é só o não sei quem, porque não sei o quê. Porque... 100 mil O Viseu salários. agora o Viseu eu vou desistir. Olha, o Viseu e o Thiago Neves eram gremistas desde criancinha. Nós acertamos tudo com eles. Tudo. Não vem nenhum dos dois. Não vem nenhum dos dois porque não quiseram vir. O cara, quando quer ir para um clube, ele faz como fez o Edilson. Pega e vai. Acabou. Não tem conversa. Tá fazendo a ninguém. Arrascaeta agora, né? E o Arrascaeta com o discurso- Flamengo. E o discurso da diretoria tem que ser, ele não queria permanecer, então é melhor liberá-lo. O Felipe Viseu, eu dei informação ontem, segunda, essa semana foi a quarta-feira, né, que até num contato até com o Gilmar Veloz, no litoral, ele disse, olha, é o Grêmio que quer, é o São Paulo, é o Corinthians, ou seja, ele está acertado com todo mundo. E hoje o Grêmio se posicionou em relação à questão salarial, e o Renato conversou com ele lá no Rio de Janeiro, né? O Renato conversou com ele. E a diferença salarial fez com que o Grêmio aí, na pedida e na oferta, o Grêmio acabou desistindo da contratação. Embora isso aí também possa ser uma estratégia, né? Recua, daqui a um pouco o jogador vem. Mas o que chamou a atenção é isso, ele estava negociando com vários clubes aí, né? Mas ele vai negociar, é muito provável que o Viseu venha para o futebol brasileiro. Um menino que é uma promessa, né? Até para uma seleção brasileira, já teve em passagens, foi suplente na seleção olímpica. Tem apenas 5 jogos, 26 minutos em 6 meses. Esse é um ele jogador quer que tem jogar, idade, ele quer voltar para jogar. E ele sabe que no Brasil ele vai ter É o que eu espaço. sempre digo, ele foi muito bem no Vasco, né? Depois No Flamengo. no Flamengo, né? Depois não foi bem, mas eu acho que o que eu sempre digo, se o cara jogou, ninguém desaprende a jogar, né? E qual é a idade dele? O Viseu, ele tem 24 anos, 23 anos. Ele é da mesma geração, do Richarlison, do Lucas Paquetá. Achei que ele tinha uns 20, 21 anos. 21 anos. 21 anos. 25 tem o 21 tem o Eu tô com o Montoya. Neilton 25 na tem o cabeça, Montoya, né? desculpa. 25 tem o Montoya. O que valeu dele é que ele fez o zagueiro aquele arrepiar. Que ele jogou no Grêmio, foi lá, fez o cara arrepiar. O cara se achou como é Ricardo? Não, ele. O zagueiro que jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, foi pro exterior. O Grêmio pagou uma banana por ele e depois ofereceu pro futebol do exterior aí. Rodolfo. Tá aqui, foi. O nosso telespectador, o nosso internauta é incrível, né? Serve com produção. Foi o Cristiano Rocha rapidamente disse, Rodolfo, né? Pergunta aqui também sobre a questão. É o mesmo Cristiano Rocha, também que já tinha dado a informação que nós falamos, né? Que o Montoya jogou no Rosário Central. Olha aqui, Darcy, tem o Thiago Costa, antes que passe aqui, são muitas mensagens, eu já vou fazer. Grande Darcy Filho, pena que me bloqueou no Face, eu nunca fui mal educado contigo, um abraço a todos. Não, desculpa, Thiago, de alguma forma aconteceu alguma indelicadeza. Mas ele está te pedindo, de uma certa maneira, está te desculpando. Eu vou olhar lá, é que eu sou incapaz de ser indelicado com alguém. Então, quando o cara diz, pô, tu é um ignorante, tu é um burro, ou não precisa ser exatamente eu. Sendo uma das pessoas que me segue, eu considero isso uma descortesia. Pode não ter sido nem isso, eu posso até ter clicado lá no botão errado. Mas eu vou olhar, Thiago, desculpa aí, Então, mas eu vou olha dar uma aí, olhadinha. viu? Porque tá aqui, ele está te Programa das Salves resolvendo situações. Certo, também é para isso, né? Por isso que eu digo, as pessoas fazem um programa conosco, né? Exatamente esse é um objetivo, né? As nossas plataformas digitais é isso, através do nosso Face e também do nosso WhatsApp que está de volta, né? Tome nota aí, 998 15 9990, 998 15 9990. Viu o Alcindo da Multissom sempre me cobrava, e queria mandar mensagem pelo WhatsApp aí, mas cadê o WhatsApp? Agora está aqui, viu, Alcindo? Pode mandar. Bom, mas o Renato tem... Deixa eu mandar um abraço para o Christian Chavante, que está nos assistindo aí, o doutor Geraldo Damiani, uma turma que nos assiste com frequência aqui, teus fãs incondicionais. Que maravilha. Também. Então, um abraço. E essa cirurgia aí, vamos ver a reportagem aí.
surgiu hoje, no final da tarde, essa cirurgia, né, uma cirurgia cardíaca para tratar a questão de arritmia no Renato, né? Aí eu já vou perguntar para o Darcy, por que ele deixou essa cirurgia para depois que os jogadores se apresentaram? Por que não fez logo no início das férias? A culpa é de quem manda. A culpa é de quem manda. Como quem manda é ele se opera quando ele quiser. Mas eu vou dar uma questão. Essa é que nada acontece de graça. A cada episódio há a confirmação da verdade. Darcy, a cirurgia era para acontecer no final de 2018, tá? O Paulo Rabelo disse hoje que a cirurgia era para acontecer no final de 2018, mas o Renato ele teve algumas consecutivas gripes e daí ele não poderia fazer a cirurgia por conta das gripes. Então, ele poderia fazer nas férias, mas não quis, daí por conta do Renato, ele não ia perder as férias. Essa é a resolveu pergunta. fazer agora. Essa é a pergunta. Por que não foi nas férias? Essa foi a questão. Não quis ser muito delicado, né, Darcy? Mas por que não foi nas férias? Não foi para aula, não quis fazer cirurgia, agora voltou a trabalhar? Agora, até vocês podem me ajudar. O Paulo Rabaldo assumiu a coordenação médica do Grêmio, é isso? Isso. Assumiu agora? Isso. Então vai andar o departamento médico do Grêmio. Que o Paulo Rabaldo conhece o Grêmio há muitos anos. Eu até vou apurar, houve uma direção que demitiu o Paulo Rabaldo e teve que readmiti-lo, porque ele foi demitido na época, porque ele foi trazido para o Grêmio, ou era prestigiado pelo ex-presidente Guerreiro, e aí resolveram limá-lo, mandaram embora do Grêmio. E ele teve que voltar. Este é um médico que conhece e atua como poucos no futebol. Dr. Paulo Rabaldo. É verdade. Paulo Rabaldo é um dos grandes médicos aí. Se ele tivesse lá, se ele tivesse comando, muita M que aconteceu no Grêmio há alguns anos, desde alguns anos, não teria acontecido. Não teria acontecido. O Márcio Fragas, que o doutor Márcio sabe muito bem também. Doutor Márcio Dornelles. Márcio Dornelles, grande nome, ele surgiu para a imprensa, posso chamar assim, acho que o termo, ali na lesão do Luan, na Libertadores. Ele começou a dar entrevistas consecutivas, teve uma semana que eu acho que ele deu 3 entrevistas coletivas, não eram jogadores, eram sempre ele uma pessoa muito bem dedicada também ao Grêmio. Isso é outra coisa, eu estou falando no conhecimento e no Paulo Rabaldo. Só para falar do Dornelles. Claro, tanto que o Luan até hoje tem o mesmo problema e não resolve. Não adianta me dar explicação sobre as questões. O Dr. Márcio Dornelles deu uma explicação lamentável sobre lesão. O Everton se lesionou com 10, 15 minutos de jogo. Aí disse, não, este é um jovem, vai se recuperar rápido. Ora, se um jovem se recupera rápido, ele não pode se lesionar rapidamente. Se recuperar rapidamente um jovem, qualquer um diz. Eu quero saber por quê. Tem que dar as explicações por quê. Por que 64 lesões no Grêmio no ano passado? Por que nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos, nos 4 o Grêmio foi top. Nos últimos 2 anos foi primeiro colocado em lesão muscular. Isso o departamento médico tem que explicar. Só para esclarecer, antes de chamar o Rabaldo, o Rabaldo e o Dornelles, eles assumiram, eles são os médicos principais do Grêmio agora, o Rabaldo assumiu a coordenação, depois que o Bolzani e e o Felipe do Canto saíram como os médicos. Bom, mas vamos ouvir então, né, a palavra do médico Paulo Rabaldo, exatamente falando sobre a cirurgia que o Renato será submetido. Que o nosso treinador, Renato, amanhã será submetido a uma cirurgia cardíaca. Amanhã às 7 horas da manhã no Hospital Moinhos de Vento, com a equipe do Dr. Leandro Zimmermann. Eu estarei junto, acompanharei. O Renato vai fazer uma correção de um problema que ele já vem há alguns anos incomodando, que é uma arritmia. Tem uma fibrilação, que é uma coisa própria do atleta. Ele fará o que se chama de uma ablação. É praticamente queimar aqueles nódulos que estão trazendo focos de arritmia. Acreditamos que ele fique 2 dias hospitalizado. Em 3 dias ele deve estar de volta. Em 1 semana estará já em plena atividade. O Renato tem uma fibrilação
atrial do atleta. Essa é a patologia que ele tem. Normalmente o crescimento da musculatura que todo atleta tem, ele pode desenvolver focos de anômalos de corrente elétrica que levam a arritmia, problemas de astracístoles ou problemas assim que podem trazer problemas futuros. Então, normalmente é uma patologia do atleta. É um procedimento médio. Todo procedimento que envolve o coração, ele tem que ter alguns cuidados. Existem, assim, algumas complicações, mas ele está em excelentes mãos, está bem cuidado. Acreditamos que vai dar tudo certo. Não tenha dúvida, esse é o objetivo, né, dos médicos e também nossa aí que tudo corra bem e que o Renato consiga resolver esse problema. Claro, como disse o doutor Rabaldo, sempre uma cirurgia no coração, ela tem os seus cuidados, né, aquela aceleradinha que dá, ainda mais uma pessoa que vive com a emoção, que é o Renato, e a pressão e a tensão, né, do que é o futebol, do que são os jogos, a cobrança, a pressão, enfim. Mas, né, a gente deseja aí cirurgia, evidentemente, que o Renato volte aí 100% e que resolva aí esse problema que tem com ele. A primeira mudança nessa coordenação médica do Grêmio é essa aí. Se fosse com qualquer outro coordenador, ou nesse período que esteve acéfalo, o Renato saía e dava entrevista e dizia o que estava acontecendo. Porque é o Renato que dizia, olha, o jogador fica tantos dias fora, vai fazer tal recuperação. Olha, eu vou passar por uma cirurgia porque eu defini e tal. Vou ficar 2 semanas fora. Agora não. Agora quem fala é o médico. O Christian Oliveira, eu digo que o Oliveira é bom, né? Grande Darcy Rodrigues Melo Filho, obrigado pelo abraço, que é o Christian Chavante. É o Christian Chavante. Um abraço para ele. Nossos 2 toques para casa dos pneus. Olha, a gente está em época aí de veraneio, de férias, colocar o carro na estrada. Mais do que nunca você tem que, mesmo que você não viaje, você tem que fazer a revisão do seu carro. Mais razão ainda botando o carro na estrada. Então passe lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita, os pneus não estão legal, estão careca, vai para a estrada. Ou seja, as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nosso 2 toques também para Baidol. Baidol é tudo na linha automotiva, né? Lá você tem, além, né, de multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, casa inteligente, você tem isso aí comprando pelo site, 2 endereços para você aí, ou melhor, 3 endereços, porque agora tem um novo endereço da Baidolb, né? É na Benjamin Constant 1315, o showroom esquina com a São Pedro, na Avenida Ipiranga 5.800 e a nova loja aqui na Zona Sul, em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Nossos 2 toques também para Multissom, sempre uma loja bem pertinho de você. Rápido intervalo, voltamos em seguida, dando sequência ao nosso 2 toques de hoje. Voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Darcy Filho, Rodrigo Doriaguete, Guilherme Paz e Pedro Oliveira. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toque, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, que você, inclusive, manda a sua mensagem aí, fazendo o programa conosco. Também compartilhe, né? E passe para que seus amigos compartilhem aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí, no último dia 2, apenas 6 meses no ar. E também, pelo WhatsApp, você manda a sua mensagem. Tome nota aí, 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso 2 toques para Tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolante, que você pode comprar pelo site. Pessoal do interior tem o site, né? www.tubolante.com.br. Pessoal Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, você tem também a loja, que é na Alberto Bins 533. Também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você está com aquela batidinha chata no carro, né? Deixou no estacionamento, voltou, uma amassadinha assim na porta, no paralama, no para-choque. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota aí do endereço, né? Em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você faz o contato pelo telefone, código de área 51 33 15 21 60. Ligue, eu passe lá, fale com o Marcelinho e resolva
esse problema lá no Martelinho de Ouro. Mas como eu tinha dito na abertura do programa, dia de reapresentação, dia de apresentação. Apresentação ontem da dupla Grenal, hoje a apresentação dos novos reforços, o Grêmio lá na Arena com o Júlio César e o Internacional com o Neilton. Quem nos traz a apresentação do Neilton é o repórter Guilherme Paz. Neilton foi apresentado como reforço do Internacional. O Inter é um clube gigantesco que temos no Brasil hoje. O projeto que apresentou, os campeonatos que vão disputar, o grupo que tem, que mostrou aí, brigou por título aí no Campeonato Brasileiro. Então acho que esse foi um dos motivos. A vontade também que eu tinha de vestir a camisa do Internacional. Jogar contra o Inter aqui no Beira-Rio sempre foi difícil e hoje tô usando isso ao meu favor também. Então acho que essa foi o motivo da minha escolha. O atacante, que ainda não tem seu número na camisa definido, já está treinando com o grupo. Ainda não definiu a numeração dele, justamente por conta da reapresentação de ontem, algumas mudanças de números que normalmente acontecem no início de temporada. A gente se utilizou aí desse cuidado para depois passar para vocês, mais próximo da estreia do Campeonato Gaúcho, justamente a numeração que vai ser fixa durante o ano. Aos 25 anos, chega com contrato de empréstimo até o final da temporada. Que durante um ano fica conosco emprestado, mas o Internacional se cercou de todas as garantias para, tomar a Deus, ele permanecer conosco por um longo tempo, né? Ao final do ano nós temos a opção de aquisição, a opção de um novo contrato, e se tudo confirmar, como a gente espera, ele estará por mais tempo aqui conosco. Mesmo que 2018 tenha sido a sua melhor temporada na carreira, ele acredita que 2019 pode ser ainda melhor. Sim, com certeza foi a minha melhor temporada. Tive bastante tempo dentro de campo, bastante jogos, sequência, sem lesões e procurei dar o meu melhor dentro de campo ali e esse foi o resultado dos números. E agora no Inter, procurar também ajudar a equipe da melhor maneira possível, fazendo gols, dando assistência, igual eu falei, mas ajudar o Inter. O primeiro contato com o treinador já foi positivo, e ele já sabe por que o Odair Hellmann tem o grupo na mão. Tivemos umas conversas já, e bastante transparente, e por isso que ele tem o grupo hoje, né? Porque ele é bastante transparente, conversa com os atletas e uma das primeiras coisas que ele fez foi vir conversar comigo da maneira que ele joga, da maneira que eu gosto de jogar e foi uma conversa bem transparente. Acho que tem tudo para dar certo aí. Tá aí, esse jogador ele apareceu muito bem, né, no Santos, até se comparou ele ao Neymar na época quando ele surgiu, né? Um jogador que serve a mesma coisa que eu disse em relação a outros. É um jogador que mostrou futebol. Ninguém desaprende, né? Mas eu acho que o Neilton, Cadu, é típico caso parecido com o do Marinho. O Marinho é um jogador que conseguiu jogar em clubes médios pequenos. O Neilton... Ele teve grande destaque, o Neilton, no Botafogo. No Botafogo também, que é verdade. Né, e era a Série B, né? E agora, no Vitória, ele conseguiu... aliás, até a abraçadeira ele estava, né? E jogava... Estava jogando bem. Ele conseguiu aprender não só a jogar pelo lado, mas também centralizado. Agora, se ele vai conseguir jogar o que ele jogou no Vitória, no Internacional, é mais ou menos o estilo, a mesma coisa do Marinho. Até hoje, o Marinho não rendeu. Vamos ver se o Neilton consegue fazer isso. É um jogador que vai ter que mostrar, não tenha dúvida nenhuma. É daquele nível que a gente tinha falado. Tem potencial, claro. Não que ele não possa se tornar um jogador. E mais um jogador que veio por empréstimos. Mas a grande mérito do Inter... É a realidade do mercado. O maior mérito do Inter na contratação do Neilton, acho que não é sim a contratação do Neilton, e sim o Inter está se livrando de Andrigo e Thales. Eu acho que o maior mérito está aí, não na própria contratação do Neilton. Mas o Internacional, o Grêmio não podem se prestar para isso. Os outros têm que servir a dupla Grenal, do nível do Vitória, dessa turma aí. Grêmio e Internacional se reforçam. Por exemplo, os dois reforços do Grêmio. Um era o 15º jogador do Flamengo. Fora, ficou não sei quanto tempo sem jogar, não adianta nada. O outro era do Fluminense, que está
quase caindo. O Internacional trouxe um de um time que caiu e o outro de um time da segunda divisão que quase caiu para a terceira. Que começou o ano num time que não tinha nem divisão. Entendeu? Então, por favor, são os reforços da dupla Grenal nesse início de temporada são horrorosos. Mas Darcy, eu espero muito assim do Neilton. Eu gosto muito do futebol dele, eu acompanhei muito ele desde quando ele fez aquele gol que eliminou, né, o Internacional na Copa do Brasil, que ele também foi perguntado assim das dificuldades. É um jogador que fura as linhas adversárias, tem um drible, tem um chute muito forte de fora da área. Foi goleador. Foi goleador. Marinho foi fazia a mesma coisa no mesmo time. Também é verdade. Marinho fazia a mesma coisa no Vitória. É que o Vitória não pode ser parâmetro para Grêmio Internacional. As coisas são bem simples. Isso é que nem tu dizer assim, ó, olha, veio um jogador de contrapeso do Vasco ou do Flamengo, até para citar assim, e acabaram se tornando extraordinários. Mas futebol não se faz destas coincidências. Futebol se faz por um estudo feito, por uma análise. E os clubes têm todas as condições para não errar em qualquer contratação, não é numa só, em qualquer. Pois é, mas o Márcio aqui, o Márcio Fraga, ele faz uma referência interessante, né? Ele cita que Paulo Nunes e Jardel eram renegados. Viraram ídolos. Neilton é bom jogador. É bem o que eu disse. Futebol não se faz porque pela coincidência de 20, 30 anos. Não. Futebol se faz pela eficiência do futebol de hoje. O Paulo Nunes e o Jardel, isso aconteceu no século passado e nós continuamos repetindo essa bobagem no novo século. Por favor. Não que não possa se repetir, né? Mas ele é um jogador. O tempo é muito largo mas para eu acho você que ter isso como regra. Ele é um jogador mais para grupo, até porque o Odair deu uma declaração que ele pode ser utilizado aí em várias posições, ou seja, ele é um jogador polivalente, né? Nessa polivalência também, ele foi perguntado hoje a questão de ele pipocando em vários grandes clubes do futebol brasileiro. E ele informou que como era por um empréstimo, chegava no final, o clube tinha que pagar a conta, o clube preferia não pagar, que era caro pagar para um jogador como ele, e então eu acredito que para o futebol mal apresentado, o clube não quis pagar. O Inter, o Rodrigo já disse, que quer contar com ele por mais temporadas, e o Inter pode ter o direito da compra. Rodrigo do Bruxo. Mas a contratação do Internacional, talvez, foi o que eu disse ontem, né? E até tinha evolução. Eu falei ontem por telefone com o Sobs, depois ele também confirmou aí publicamente, ou seja, que ele estaria rescindindo o contrato e aí estaria livre para assinar. E o caminho é o Internacional e hoje se confirmou. A rescisão do contrato aconteceu com o Cruzeiro e ele está livre no mercado e o caminho é o Beira-Rio, não vai ter... Tem um telespectador que pergunta o seguinte aqui... O Flamengo gastou 40 milhões com o Vitinho. E aí qual é a lógica? A lógica do erro e do absurdo, porque o Vitinho nunca jogou em lugar nenhum. E aí deram 40 milhões. Mas no Botafogo ele foi bem. A exceção da regra. É que nem o Sassá no Botafogo. É a exceção da regra. O Jajá. Mas o Vitinho no Internacional teve uma época que com o Argel, inclusive, ele estava bem. Mas não para 40 milhões. Não, mas tudo bem, eu não pagaria 40 milhões, mas não é que ele foi ruim. Os caras agora estão chorando para pagar 40 milhões no Arrascaeta e me trazem o Vitinho. O bom jogador, ele não é eletrocardiograma. O bom jogador tem regularidade. Esse é o bom jogador. Quando ele destoa, é para cima. Quando ele destoa, é para cima. Não é para baixo. Mas no futebol brasileiro é difícil isso, não, Darcy? Mas por isso que tu não pode gastar 40 milhões no jogador. Concordo, o Vitinho concorda. O Vitinho não pode ser atleta exponencial em time nenhum. Não pode ser. Esse Arrascaeta aí já me serve. O Arrascaeta... Esse é um jogador que fez um bom trabalho no Cruzeiro. Ele não é um extraordinário, mas também não é um perna de pau. Ele consegue entregar um trabalho bom para o conjunto e individual. Ele é um jogador que ele tem as duas qualidades. O Sobs foi, até onde fez essa colocação, ele não é mais aquele jogador de 2006, não é mais aquele jogador de 2010 que ele foi no Internacional. Essa é a terceira participação dele no Internacional. Mas eu acho que pelas circunstâncias, né, hoje de possibilidade de contratação, ele é um jogador que pode, pela sua experiência, um jogador de Libertadores, então, ele pode sim, né, acrescentar e ajudar o Inter, né, nessa temporada de 2009. Mentalidade vencedora, né, Cadu?
mentalidade vencedora. O Sobis, por onde passa, ele levanta título. As duas passagens dele no Inter, ele ganhou a Libertadores. Esse é o problema, esse é o problema. É por isso que eu soube quando o jogador voltar. Mas acho que pela circunstância, até um jogador que pode... Porque tu vai sempre comparar com aquele momento, de 2006, que ele foi campeão Libertadores, depois ele o tá numa bicampeonato. idade diferente hoje. E ele não é mais o mesmo jogador. Eu sou muito exigente. Ele não é mais o mesmo O jogador. Internacional torce pelo Sobis, e eu entendo com pleno, porque ele foi campeão da Libertadores, andou com aquela bandeira de um lado para o outro. Lógico, Agora, é um jogador que depois do Cruzeiro, o único clube grande que se interessou por ele foi o Internacional. Os outros dois foram o Ceará e o Goiás. Por isso que eu digo. Não dá, Por isso que eu digo. Isso é reforço para Por o isso que eu gauchão. digo. É um jogador. Reforço pro Tu gauchão. faz que não comparar a CBI, é difícil. Mas deixa eu fazer algumas referências, são muitas aqui, ó. O pessoal que está lá no litoral, né? O Gilberto Luiz, grande Gilberto Luiz. Oi, Cadu, parabéns ao Darcy. Esse diz, não manda dizer porque sabe das coisas. Quem é que falou isso? O Gilberto Aloysio. Conselheiro do Grêmio. Conselheiro do O Grêmio, Fábio Ramos Berti também, a audiência lá dizendo, bancada do mais alto gabarito. Você é coisa de professor, né? Mais alto, gabaritando. Thiago Rocha também está nos assistindo aí. Vai ter muito trabalho, Fábio Berti, ano que vem. Quer dizer, esse ano não é o Cadu. É verdade, é verdade, é Vai verdade. ter muito trabalho. Nosso 2 toques para o nosso banco, o Banco Rio Grande. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como esse que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Então, você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, se não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso 2 toques, dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens aqui, então, pelo menos alguma pelo nosso WhatsApp também e pelo nosso Facebook. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Darcy Filho, Rodrigo do Ariacati, Guilherme Paz e Pedro Oliveira. Vocês assistem os canais 24 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos através, ao vivo, né, em todas as nossas plataformas digitais. Então é importante que você participe, nos acompanhe também pelo Facebook. E o nosso WhatsApp também agora de volta, né, o 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Village, serviços contábeis, só você acessar o site lá da Village, né, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, Pilar de São José. Esse ano aí vem forte, todas as competições, está na Série C do Campeonato Brasileiro. Grama sintética, olha, selo FIFA lá no Passo da Areia e também, olha, vem com força aí para o Campeonato Gaúcho, o São José. Também para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Contato pelo número 999661410. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação, confira aí o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos para algumas mensagens aqui. Pergunta o Márcio. Boca Júnior quer Vitor Cuesta, alguma informação sobre essa negociação? O Boca sondou o Vitor Cuesta, mas o Inter não quer negociar, até porque o Vitor Cuesta tem um salário alto aqui no Inter e o maior salário lá no Boca é $100 mil, $150 mil, que é o Gago, Fernando Gago, e o Tevez. Então o Boca ele não tem como oferecer muito mais do que o Cuesta ganha aqui e o Inter não quer negociar ele, é um jogador... O Roger Fernando pergunta informação. São 600 mil reais. Ele ganha mais de 600 aqui? Ele ganha nessa casa aqui, um pouquinho menos. Mas não daria diferença salarial para ele com os bônus e tudo mais, é o mesmo salário. O Roger, informação procede que Thiago Neves não renovou. Não, ele renovou sim com o Cruzeiro ontem. E ainda, o Grêmio ainda tem interesse. Renovando, mas o Rodrigo Bueno, tem. da Fox, ele deu uma informação hoje que ele vai ganhar $600 mil lá no Cruzeiro, pode ganhar até 800 mil. O Grêmio tentou ele, o Grêmio tem até um acerto com o Thiago Neves, ainda tenta essa contratação junto com o Cruzeiro, mas é muito difícil de acontecer isso. Muito difícil seu Darcy, olha a caixa dos clubes, olha o nível dos jogadores brasileiros, a grande maioria nota 6,5, diz ele, né? O caixa tá bom, pagou 40 milhões pelo Vitinho. O Odilon diz assim, o Pedro Henrique e o Odilon, os dois, né? Aqui, lá na tua terra, assim, Santa Maria aprendendo futebol com a grande bancada. Perguntamos quais as chances do Felipe Viseu jogar na Arena em 2019. Foi aquilo que falamos, né? Falta só o Grêmio acertar com o Udinese.
Existe a possibilidade, só para ele saber, sim, existe a possibilidade, você sabe que nesse mercado de transferência, nessa janela de início de meio de ano, tudo pode acontecer. O Grêmio só tem que acertar com o Felipe Viseu, que parece que a Udinese já oficialmente aceitou a proposta do Grêmio. Mas falta acertar o salário dos jogadores. Mas ele não era gremista desde pequenininho, tinha acertado, estava tudo certo entre ele e o Grêmio. É o que acontece, né? O problema era o Udinese. Tem vários com isso. Tem vários que são gremistas desde criança. Agora não é mais criança. o Udinese, agora o problema é o Viseu. É a questão salarial dele que ainda não fechou. Olha aqui, ó, o Daniel Landi. Boa noite, Cadu, e a todos um abraço aqui em Igrejinha. A partir de segunda-feira eu volto a trabalhar e não poderei acompanhar vocês ao vivo. Trabalho à noite, mas estamos juntos sempre. Não, pode, bota ali, pega no teu Facebook, no seu celular, ali, bota no Face. Né? Pode assistir a reprise pode também, assistir, né? E pode assistir a reprise, exatamente. Bem, Pedro, bem, isso aí, a 1h da manhã, nós temos a reprise do nosso... Coloca o fonezinho também, fica só com o áudio, tem que dar um jeito. Também. Não nos abandone, Daniel. O João Batista Filho acompanhando aqui também na audiência. Grande professor também, professor. Não é só o Fábio. O Luiz Vargas, Montoya jogará motivado no Grêmio, pois o treinador desse que ele é um jogador de treinamento. Renato vai trabalhar isso com o Montoya. Abraço para bancadas. O Renato tem essa característica aí, né? De motivar jogadores, né? Ele tem essa característica, então é uma possibilidade, né? O Martins aqui, ó. Depende, alguns ele recuperou, outros ele não conseguiu. Isso é muito Clínica de recuperação. Outros não conseguiu, mas o que a gente pode dizer que não conseguiu é o André e o Marinho, mas ainda tem um tempo, né? Eles ainda têm um tempo para conseguir mas o recuperar. futebol começou com o Renato antes desses dois aí. É verdade. Antes desses dois aí. É verdade. Tiveram outros que chegaram aqui e não... Carlos Alberto. O Renato já tem um para recuperar, e é Rômulo. Um cara que me passa pela seleção brasileira. Para vocês não aqui, joga? para encher muito a bola de vocês, mas cabe o elogio ao Márcio, né? O Márcio Fraga, ó, Guilherme Paz e Pedro Oliveira, grandes jornalistas, revelações do jornalismo esportivo. Tá aí, obrigado. Um abraço. Agora eu vou crescer as unhazinhas. Agora sim. O povo é a voz de Deus. Alguns filósofos. Vamos lá, são muitos aqui, vamos mais alguns aqui. O Pedro Del Volks queria saber o que o Pedro Henrique acha de um ataque com Guerreiro e Luiz Adriano. Um sonho. É um sonho. Tem que perguntar, daí. Mas são dois iguais, né? Mas são dois jogadores até difícil de jogar juntos, né? Porque eles são dois centroavantes, dois que fazem o pivô aqui. É difícil de jogar junto. Luiz Adriano, na outra passagem, na única passagem dele no Inter, em 2006, ele jogava no lado. Mas ele fez a carreira dele mesmo no meio. Então, como pivô. Então é complicado. É complicado jogar os dois juntos, mas eu acho que dá. Eu acho que tem como. Eu acho que para 15, 20 minutos finais, tudo bem, mas depois sai jogando direto. Falando em minutos finais, chegamos aos minutos finais do nosso Dois Toques. Um abraço para o Rogério Amaral. Grande Rogério Amaral, aniversariante do dia. O Rogério, estamos esperando ainda o endereço da festa. Pô, não passaram. Tu não sabe ainda? Estamos esperando. Eu acho que é no barranco. Não, pro barranco. Vai pagar a conta no barranco. Exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Olha, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que às terças, quartas, quintas e domingos, você tem as promoções do Barranquinho. Então você escolhe, tem um complexo do Barranco lá, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moço. 2 endereços à sua disposição. Na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefã. Qualquer uma das duas está super bem na sua escolha. Na Avenida Ceará, nova revenda espetacular da Kia, que fica na Avenida Ceará 370. Bom, final de semana, vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, está aí na tela para você. Teletax, né? 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição e a segurança, quem lhe leva, quem lhe traz. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC com a Marcela Iduto, trazendo todas as informações aí do dia e, na sequência, um novo modelo aí do Cruzando as Conversas com o Ricardo Azeredo. Continue aqui com a nossa programação da RDC TV. O nosso Dois Toques volta na segunda-feira. Bom, excelente, grande final de semana a todos. Tchau, tchau.